para o WhatsApp. Alô, rapaziada do Fox Sports Rádio, beleza? Me chamo João, sou aqui do Rio de Janeiro. E eu tava aqui pensando, qual que é o problema do Dourado comemorar o gol dele até agora? O Sport comemora o título de 87 e ninguém fala nada, ué. Um abraço, valeu. Nós aí. Pera um pouquinho. Olha, esse cara pode pisar em Recife. Não, pera um pouquinho, deixa eu explicar. Na praia de Boa Viagem, deixa eu explicar pra ele. Você Porque ficou nervoso por quê? Não, Perde a linha não, cidadão. Ficou nervoso e te ofendeu? Não, porque pra mim o campeão é o esporte. Não Já acusa disse o isso Globo, pra mim, não. Eu quero que você explique uma coisa. O campeão pra você é o esporte. É o esporte. É isso. O Mundial do Palmeiras de 51 é reconhecido na FIFA? Não. Então, como é? Por que pra você o Palmeiras é e Por que o Palmeiras é e o Flamengo não é? Por que o Palmeiras é e o Flamengo não é? O Supremo Tribunal Federal, deu o título pro esporte. Reconheceu. Ninguém mandou o Nico Miranda fazer reunião pra acertar. É do esporte. Aqui. Não tem Adianta só conversa. ganhar grito. Não tem conversa. Vocês podem achar que é do Flamengo. Eu acho a minha. Eu estava lá, ninguém me contou. Eu participei transmiti jogo, da decisão do Cabal de Madureira, fiz Libertadores da América, com esporte na Libertadores. Quem é que foi pra Libertadores do ano seguinte? Você não fala que time que não joga Libertadores não tem Mundial? Quem é que jogou a Libertadores do ano seguinte? Da FIFA e dá uma olhada lá. Pera. Ó, o Sormani fez um questionamento e o senhor só gritou. Não, respondo com outro questionamento. Quem é que jogou a Libertadores no ano seguinte? Eu que grito. Você tá igual o Facinho. Quem é que jogou a Libertadores de 88? Por favor, repita educadamente como você fez, que ele te ignorou. Você está levando em consideração o que a lei determinou, ou seja, a Justiça determinou, o esporte é campeão. Mas o Palmeiras não recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Então ele tem que levar em consideração também o que diz a FIFA, que é a entidade maior do futebol mundial, diz em relação ao Mundial do Palmeiras. A FIFA não reconhece. Não reconhece. Se a FIFA não reconhece, acabou. Perfeito. Então você tem que levar em consideração duas questões. Eu vou sem perguntar. Não, vou fazer duas questões. Ele tem razão ou não? Ele tem que fazer duas questões para ele. Primeiro, quem jogou a Libertadores do ano seguinte? Foi o esporte. Muito obrigado, meu senhor. Quem é que jogou o Mundial de 2000 que o senhor acha que não foi Mundial, representando o Brasil? Corinthians e Vasco. O Corinthians tinha ganho o quê? Brasileiro. Tinha ganho a Libertadores? A vaga Chega a Libertadores. Eu não estou entendendo o que você A quer vaga dizer. era de quem? Eu não estou entendendo o que você Palmeiras, está campeão da porque a regra do torneio. campeonato... Pro vale pro outro, mas não vale pro esporte, entendeu? Pro esporte não vale nada. O esporte não é campeão, o esporte não ganhou. São situações diferentes. Está gritando demais hoje. Peraí, vamos devagar. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. Se você entende que a justiça esportiva determina que um time é campeão e você tem que obedecer isso, o mesmo tem que valer para o Palmeiras. Mas o caso do Palmeiras não está na justiça. Não. É um julgamento. Não é um julgamento. Sim, O ok. Palmeiras é um pedido judicial. Ok, não, tudo bem. Chegou lá porque foi necessário. A FIFA não tem tribunal. A FIFA não tem tribunal. Ela decide. Então, essa questão do Palmeiras não tem nada a ver com essa questão do Claro que tem, óbvio que tem. Claro que não. Óbvio que tem. A justiça existe aqui no futebol brasileiro. De acordo com a CBF, tem o STJD, etc e tal. A FIFA não tem isso. A FIFA, quando ela tem que julgar uma coisa, ela determina o que acontece. Calma, deixa eu falar. Que nem fazer. Não, acaba. Quando aconteceu a história do centroavante do Barcelona, o Suárez, ela não foi para julgamento aquela história da mordida dele. Ele levou uma pena. Levou uma pena. Porque É o Tribunal a FIFA de Penas, definiu, é o Tribunal de Penas. Exatamente. A FIFA definiu e acabou. A FIFA definiu que o Palmeiras não é campeão mundial. Pô, aqui foi preciso ir a julgamento porque a CBF cumpre esse ritual. O que a FIFA Exatamente. Porque a CBF cumpre esse ritual. Então a CBF entendeu, através dos seus jogadores, que o título de 87 a Justiça Comum também. pertence... tudo bem, porque aí entrar na Justiça Comum. Esquece a Justiça Comum. Esquece. Vamos ficar só na Justiça Esportiva. A Justiça Esportiva da CBF determinou que o esporte é campeão. Ponto. Beleza? Ele concorda com isso? Respeito. Se ele concorda com isso, ele tem que concordar que 51 Palmeiras não tem Eu só mundial. acho que a diferença essencial aí é que, no caso do Sport e do Flamengo, há dois interessados disputando a mesma coisa. O Flamengo e ao Sport disputando quem é o campeão brasileiro. Disputaram módulos diferentes no Campeonato tem, essa Brasileiro. história toda é bem conhecida. Mas aí, ao fim dessa história toda, há dois clubes que reivindicam a mesma coisa. E aí, um poder moderador, que no caso foi o Tribunal de Justiça Desportiva, e depois
acima dele foi o Supremo Tribunal Federal, o Poder Moderador decidiu por uma das partes. A questão do Palmeiras do Mundial, que para mim não tem, né? A gente viu até no livro ali, não tinha nada escrito. A questão do Palmeiras é uma solicitação que o Palmeiras está fazendo. Ele não está disputando com ninguém. Ah, não, sou eu e não é. Sou eu e não é ele. Não, então não é um julgamento, é apenas. Um parecer. Uma solicitação. Okay. Que é bem diferente do que aconteceu aqui na Copa União, que não é um parecer de ninguém. Aqui é uma decisão judicial. Se a FIFA tivesse um tribunal, como tem a CBF, um STJD, o Palmeiras seria recorrido. Só que não tem. Então ele foi lá e pediu para a FIFA. O que o Palmeiras pode pedir é na Corte Arbitral do Esporte. Você está querendo dizer que se o Pascoal considera que o Palmeiras tem Mundial, ele tem que considerar que o campeão é o Flamengo. Não, por quê? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se ele achar que é o Esporte? Ele te jantou. Se ele achar que é o Esporte? Não, mas ele está usando como argumento. Não, também. É um dos argumentos. O argumento que ele usa. É legalista ou não é? Não. Exatamente. Ele é legalista quando convém aí. Não. É verdade. Não. Espera que eu vou defender o Pascoal. Eu sei que você não precisa de advogado, mas olha Pascoal, não deixa não, Pascoal. Eu também acho. Você não precisa disso. Você considera quem o campeão brasileiro de 87? Eu considero o Sport campeão e eu nunca usei numa discussão sobre o assunto, que também não fico discutindo muito esse assunto, mas eu nunca usei como argumento o fato de o STF ter determinado que é o Sport. Sim. Eu nunca usei. Para você, esportivamente, é isso. O meu argumento mas não é o argumento dele. Não, é que ele usa... Mas então, já que ele usa... Não, já que ele usa esse argumento, ele tem que levar em consideração eu vou apresentar outro argumento. Quem jogou a Libertadores o ano seguinte... Então, é um outro argumento. É um bom argumento. Por que ele está levando em consideração? Não. Porque a CBF indicou o Sport como representante. Em 86 o Sport... Porque o STJD determinou isso. Em 86 o Sport jogou o quê? Não, Beija nem usa esse argumento, porque em 86 o América... Eu não estou perguntando. Em 86 o América do Rio foi terceiro colocado no campeonato e não disputou o módulo verde. Estou só perguntando. Em 86 o Sport jogou o quê? Jogou o módulo... Não, acho que era a segunda divisão. Vamos dizer que era o módulo verde e o módulo amarelo. Jogou a segunda divisão. Acho que era a Série B mesmo. Acho que era a Série B. Jogou a Série B. O tal do módulo, não sei que cor que era. Verde e amarelo. Então, vamos esquecer a cor do módulo, porque pode ter gente... Pode ser que eu tenha um daltônico aí na conversa, o cara não vai conseguir diferenciar. Então, vamos dizer, o A ou o B. E quem disputava o A... era a elite do futebol brasileiro. Perfeito. E lá não estava o Sport. Lá não estava o Sport. O Sport estava no módulo 86, que não estava... É 87. 87. Não, nós vamos discutir por que o Sport não estava no tal do módulo verde. Isso eu já não sei. Não, porque teve muito time que se classificou muito bem em 86. Sim, e não foi para elite. Por quê? Porque contra a composição do Clube dos 13. A CBF se disse incapaz em 87 de organizar um campeonato brasileiro. Por exemplo, quem foi vice-campeão brasileiro em 86? Foi o Guarani. Jogou no outro módulo. Jogou na segunda divisão. Exatamente. Porque não era. Então, assim, acho que é uma... Cada ano era um regulamento Você não tinha nem diferente. nascido. Mas eu posso ler. Não, tudo bem. Tem nada a ver. Tudo bem, mas deixa a gente também falar. Mas eu não falei nada ainda, vocês só estão falando. O Guarani, por exemplo, se você vai discutir esportivamente o campeonato de 87, fala assim, mas... Como é que por que a gente tem que considerar que o módulo verde, ou o que era o da elite, era tão melhor ou tão mais importante do que o módulo amarelo, se não tinha o vice-campeão brasileiro, como o Guarani, se não tinha o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, que era o América do Rio, e outros times, eu até vou ver aqui. Só isso. Não sei, pode ser que outros. Aí tinha, por exemplo, aí tinha o Bahia, que eu não sei nem que lugar chegou em 86. Então, a constituição do módulo verde da Copa União foi uma constituição arbitrária. Ela não foi técnica. Não foi técnica. Não foi meritória. Não foi técnica. Do Clube dos 13. Por exemplo, o Clube dos 13, à época, levou em consideração que ele precisava fazer um campeonato de liga, né? Exatamente. Enxuto. Um campeonato enxuto que fosse interessar para quem tivesse bancando televisão. Coca-Cola. A televisão chegou e falou assim: esse projeto me agrada. O patrocinador foi um só para todos. Porque a CBF não tinha condições para fazer o campeonato. Aí depois ela se apropriou do campeonato. Isso. Ela se apropriou do campeonato.
Ela promoveu um módulo. Mas aí ela promoveu um módulo. Ela promoveu Tudo isso foi por causa de um WhatsApp. Isso, mas repito, pra mim o campeão de 87 Qual a escalação é o do esporte. esporte? De 87? Você que trabalhou. Ah, não vou lembrar. Agora do Flamengo você lembra? Não lembro. Lembra. Ó, campeonato de 86. Aquele time do Flamengo de 87, Pascoal. Só pra dizer. Quase, eu acho que 10 jogadores foram pra seleção. Daquele time, 10 jogadores, se eu não me engano, foram pra seleção brasileira. O Flamengo tinha uma seleção de 90? Pascoal. O time de 87 do Flamengo, quase 10 jogadores, se eu não me engano, foram para a seleção brasileira. O Zé Carlos, tinha lateral de Zico, goleiro. O Zinho jogou. Jorginho. O Júnior tava? Não. Não tava, né? Não. Pô, para, Pra seleção de aquele 90? time do Flamengo de 87. Só uma coisa aqui, ó. Era uma seleção. Benjamin, só para. É que a classificação final do campeonato. O Campeonato Brasileiro de 86 foi uma bagunça tão grande, tinha tantas divisões que. Mas só para entender, São Paulo foi campeão, Guarani foi vice. E aí, dos primeiros colocados, olha quem ficou fora do tal do módulo verde no ano seguinte. O América do Rio, que foi quarto colocado. Guarani ou América? Guarani ou América. O Criciúma, que foi nono colocado. Nono colocado. A Portuguesa, que foi 11ª. A Inter de Limeira, que foi 12ª. Outro Aí, dá uma olhada. O módulo amarelo. Dá uma olhada. Não, a Portuguesa, talvez a Portuguesa não tenha. Não, ela jogou o módulo amarelo. Olha, dá uma olhada. A Portuguesa depois foi incluída E aí, no Clube dos você pega, por exemplo, o Santos foi 19º colocado no 86 e disputou o módulo verde. Exato. Olha aqui, os caras falaram que o Flamengo não foi campeão brasileiro de 87, é brincadeira. Não, não é brincadeira. Olha, é brincadeira. Olha esse time, olha esse time. Cara, Leandro é Zé Carlos, Zé Carlos, a sua lembrança Jorginho, lateral direito. Não, Na zaga, o Leandro, que tinha parado já de jogar na lateral e foi jogar de zagueiro. O Leandro já era um monstro na lateral direita, foi um monstro como zagueiro. Na quarta zaga, o Edinho. E o Aldair revezava com ele. Que jogava pra caramba. Lateral esquerdo, Leonardo. O meio de campo tinha Andrade, tá certo? Ailton e Zico. Bebeto, Renato Gaúcho e Zinho. É isso. Nossa, O Dario Pereira tava nesse time também, você mas não, já vai tá falar que o Flamengo não foi campeão brasileiro? Isso é de brincadeira, Pascoal. é brincadeira. É brincadeira. Esse é o time. Eu tô falando, A gente entende. Eu tô falando Não de vai time. entrar nessa discussão. Vocês Porque estão aí o falando de cara time, tem a nós estamos- lembrança de um time, acha que o time é legal, então ele... Não, o time é legal não. O campeão brasileiro. Eu vou falar o seguinte, pô, Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, não sei o que. 82. Mas Mas não ganhou. é campeão mundial. Não, Mas não ganhou. Perdeu no O campo. esporte ganhou no campo, Ganhou gente. nada, não teve esse jogo. Não teve porque o Flamengo não quis jogar. Não, porque a CBF iria. Aí Mas já é uma aí, história então, muito é aquela grande. história, Muito tinha longa. gente no Clube dos Três que foi lá, então, assinou fez todo o que mundo. devia fazer Pois é, e mas criou toda essa paciência, confusão. quem não propôs Gente, o cruzamento Flamengo foi foi lá campeão no no campo. Foi campeão O Flamengo foi campeão no campo num campeonato que reunia a elite do futebol brasileiro. Pô, na minha opinião. Mas que não era elite técnica naquele momento. Num ano você tá mal, no outro você tá bem. O futebol brasileiro é assim. O Fluminense foi rebaixado num ano e no outro ano, aí ele não foi rebaixado, no outro ano ele ficou na Série A e foi campeão brasileiro. Foi o WhatsApp mais polêmico do ano até agora, com certeza. O que Já gerou você 10 minutos de conversa. Inclusive, Vacincani, você tá errado. Você tá errado. Deu o braço a torcer. Tá louco? Você falou os Marlons. Já sabe o que eu tô falando, né? Tá com essa cara de cachorro molhado, aquele cachorro que roeu o pé do sofá. E ele é igual o Pascoal, ele não vai admitir. aconteceu? Fala aí, fala logo aí. Os Marlons não ganhou a Recopa, foi o Dorival. Não, senhor, foi os Marlons. Não, foi o Dorival Júnior. O Dorival Ele perdeu o primeiro Dorival jogo. Júnior, ele assume no segundo jogo e ganha de Ele 3 a 1 perdeu o do primeiro Independiente jogo. jogando em Porto Alegre. O primeiro jogo foi os Marlons. O Dorival eu vi aqui na assume. internet, O Dorival assume, se eu não me engano, acho que foi no dia 16 de agosto de 2011, tá certo? Ele pega o Botafogo no dia seguinte. O primeiro jogo dele foi contra o Botafogo e o segundo jogo foi contra o Independente. Então, quem ganhou foi ele. Não, vírgula. Em 2005, quem foi campeão brasileiro? Foi o Antônio Lopes ou foi o Marcos? Jesus do céu, Não se tem paz, um minuto aqui, cara. Antônio Não se Lopes. tem paz mais aqui. Não se tem paz, cara. O senhor tá equivocado. Calma, espera um pouco de humildade, ele não foi demitido. Peraí, o Mano tem razão, desculpa. ele não foi demitido. Foi o Não, Dorival pera só, Júnior. você falou que o Osmar Loss foi campeão. Você falou que o Osmar Loss foi campeão da Recopa em 2007. Não, foi 2011. Desculpa, 2011. O Mano foi lá e falou. Ele perdeu o primeiro jogo e no dia do título era o Dorival. Mas ele não foi demitido, ele estava lá. Não importa. Quem ganhou o título foi o Dorival. Não. Se o Dorival tava lá... É o Dorival. Olha lá, ele não dá pra se torcer, é o Mini Pascoal. É difícil. O cara tá no time, o cara tá junto, tá na bola, Não tem nada a ver com isso aí, não. Tá no currículo do Dorival. Não. Dele também. Lógico que não. No currículo dele. Não.
Ele coloca com razão. Ele não foi demitido. Não foi mandado embora. O campeão foi o Dorival. Ele comandou. Dorival, quem foi campeão brasileiro com o Vasco em 2000 na João Avelange? O técnico. Quem que era o técnico em 2000? Esqueceu? Ah, ruim, hein? Não, o Joel. Era o Joel. Mas quem foi o treinador? Quem foi o treinador até a véspera da final? Oswaldo. Quem é o campeão? Foi demitido. Assim como em A 2005. diferença é essa. A pergunta não é essa. campeão mundial Quem é o campeão? Não é isso que eu tô falando. Quem é o campeão? Quem é o treinador campeão brasileiro do Vasco na João Avelange? O Joel. Quem é o treinador campeão Você pega a súmula do jogo. A súmula do jogo, ela diz tudo. Tem lá, treinador, não tá lá. Dorival Barros Marlos, não tá Facintani. Mas ele não foi demitido, a diferença não é essa. importa. Não foi o campeão. Não foi demitido. Não vale o choro. Errou. Não, Admite. Admite. Como é que não errou? Uma coisa é que o cara tava no elenco, cara. Não importa, ele não foi foi o campeão. Calma. Não foi o campeão. O cara tá no elenco, ele não foi demitido. Ele não era o técnico. Mas ele não foi demitido. Não era o técnico. Ele comandou, mas não foi demitido. Se o cara fosse demitido, ele perde a chancela. Ele ganhou a medalha. Ele não foi o técnico, ele poderia estar no grupo. Ele não foi o técnico da partida final. Mas ganhou a também era medalha. auxiliar do time. Ele ganhou a medalha. O cara ganhou a Sim, medalha mas como ele não campeão. foi. Ponto. Nós afirmamos aqui, e eu também errei, que ele era o técnico. Não é verdade. Não é verdade. Meu Deus do céu, ele tava no elenco, ele ganhou a medalha. É porque a gente também. O Osmar a gente tem ganhou a muita. medalha A do gente tem muita. brasileiro e do A gente tem uma paulista mania. também. A gente tem uma mania também. Não tem mania nenhuma. O senhor falou aqui, o senhor falou aqui que o Osmar Loss não foi o treinador campeão pelo Inter da Ele Recopa. estava Não no foi. Inter, ele treinou o primeiro jogo, não foi Assuma que demitido. errou. Ele foi campeão também. Assuma que errou. Nós aqui temos Isso que ele essa tá baita falando. mania. Isso que ele tá falando. Nós se temos se uma um baita torneio de mania. dois O Brasil tem uma baita mania. Eu sei, mas deixa eu terminar o meu, aí o Sormani vai completar. O Brasil tem uma baita mania ridícula, que é uma mania, tira isso que eu tô falando sério, uma mania ridícula, que é de você excluir a comissão técnica do título, excluir a comissão técnica na meritocracia de ganhar um título. Isso é um absurdo. É só o técnico e os jogadores. Quem fez por trás como auxiliar, como preparador físico, como terapeuta médico, não é não. tentando desviar o foco. Seja humilde, cara. Mas eu tô sendo, justamente eu tô sendo só uma tão humilde, coisinha, porque eu não olho só pro treinador ou pro time campeão. Ele falou que o cara foi consagrado porque técnica. ele ganhou um título que o torneio envolvia 2 jogos apenas. Ele assumiu depois. Segundo, ele não ganhou o segundo jogo, que era o que valia. Era o que valia de fato a taça. Mas ele estava lá. Você mesmo falou que o Dorival entrou na vaga dele. Não teve nem a chance de ganhar o segundo jogo. Mas ele estava na comissão Só uma técnica. coisinha. Ele ganhou a medalha. Ele é tão campeão como o Dorival. Ele ganhou a medalha de campeão brasileiro ano passado no Corinthians, Osmar Loss. É campeão. E ganhou a medalha de campeão paulista nessa temporada. E ele é campeão. Não Não era o técnico. Campeão paulista. Mas só que ele não era o treinador. Não adianta, ele não entende. O mesmo vale para esse jogo internacional. Ele também tem medalha como assistente técnico. O treinador era o Dorival Júnior. Ele treinou o logo do time e passou. Não é que ele foi demitido. Assimila, mata no Não é que ele peito. assumiu, não é que ele é o único que não pode dar esse conselho aqui na mesa. Porque ele é o mini Pascoal. Ele é o mini Pascoal. Eu, quando erro, eu falo que erro. Eu erro, peço desculpas. Seja humilde. Vamos ver, vamos dar uma olhada aí. Perdoa, Facinho. Perdoa mesmo. Tem um coração bom, cara. Faz bem. Mas ele não deu o braço a torcer. Não deu. O seguinte, o Flávio Gomes, Pergunte. dá uma olhada aí. O repórter da Fox Sports do Peru, ontem veio com uma informação aí que repercutiu no mundo inteiro, que é